Olá, senhores! Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso H9 Podcast. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui ouvindo ou assistindo esse nosso programa. O nosso principal objetivo é trazer e extrair de cada convidado, participante aqui, toda a sua jornada, tudo que ele trilhou para construir toda a sua carreira profissional, trazendo para você o ponto de vista deles em relação ao que ele faz, se é um fisioterapeuta, se é um nutricionista, se é um preparador físico, que para que essas histórias possam te ajudar a construir também a sua carreira, as suas tomadas de decisões de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais consciente das ações no qual você está tomando naquele momento. Mas antes de começar o episódio, eu quero te pedir um favor, tá? Dá um like aqui nesse nosso episódio, comenta, tá? Deixa alguma coisa aqui nos comentários, deixa alguma mensagem aqui para esse convidado, que vai ser muito importante para ele. E também essa plataforma ela vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Ele vai conseguir distribuir para muito mais pessoas e nós vamos poder falar e se aproximar de outros profissionais, nossos colegas de trabalho, para que eles também possam aí estar ouvindo esse episódio. Tá certo? Te encontro então dentro do nosso episódio. Um forte abraço e bora pro episódio. Tchau, tchau. Fala, senhores do nosso H9 Podcast. Estamos aqui com mais um episódio e ó, é mais um episódio que, meu, eu até coloquei o terno, professor, porque é um episódio especial, mas tá muito calor. Eu ia ficar derretendo no episódio, deixei ele aqui do lado. Professor Valmor Trículo, professor, muito obrigado mesmo por ter aceito esse nosso convite de estar falando aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer aqui poder participar do seu podcast, Victor. Muito bem, senhores, ó, papel e caneta na mão, que eu tenho certeza que o professor vai deixar várias pérolas. Ó, só para vocês, para quem não conhece o professor Valmor Trículo, mais de 140 artigos publicados, isso que está no Lattes, né? Com certeza deve ter mais. Com certeza deve ter mais. Revisor de diversas revistas acadêmicas. Eu vi lá pelo menos umas, mais, sei lá, mais de 20, se não me engano. Mais de É isso 20 aí, revistas acadêmicas. isso Ou aí. seja, né? O homem entende da coisa, entende sobre treinamento, principalmente ali do assunto treinamento de força. E aí, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai entendendo um pouco mais sobre essa formação e atuação do professor Valmor. Professor, quando que o senhor percebeu que era educação física? Rapaz, eu sou um caipira do interior, né? Eu sou nascido e criado na cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Inclusive, voltei a morar lá uns 20 anos atrás, quer dizer, faz muito tempo, né? Ainda moro lá. E lá em Atibaia eu tive a oportunidade de aprender a ser jogador de basquete, né? Então, eu joguei basquete por muitos anos, no tempo que a cidade ainda estimulava a prática literalmente do esporte de competição, né? E parece que isso me fez pensar que educação física era o meu futuro. E aí eu nunca tirei isso da cabeça durante os meus anos de escolarização. Eu comecei a jogar basquete bem na antiga quinta série, né? No meu tempo, né? Na antiga quinta Agora é o série, sexto né? ano, quinta série é o sexto ano. Então, mas era só na quinta série que a gente passava a ter aulas de educação física escolar. Foi quando eu descobri basquete, enfim. E desde dessa época eu imaginava que educação física era o meu futuro. E acabou sendo, né? Foi o único vestibular, na verdade, que eu prestei. Eu não tentei qualquer outra coisa, assim como eu também não tentei qualquer outra escola que não fosse aqui na USP. Então, se eu tivesse fracassado, um, cursinho era o meu destino, né? Mas acabou dando tudo certo, eu não fracassei, né? Aí educação física foi de fato a minha carreira. Foi não, né? É a minha carreira. Que legal, ou seja, né? Sem dúvidas. Teve a. Não tinha dúvida. Que legal. Não tinha. Por- além dessa questão assim da prática esportiva em si, assim, o que, te cativou, assim, que te fez ter essa paixão, esse amor assim pela educação física, que fez ter tanta certeza?
Eu acho que naquele tempo, eu não gosto de falar esse tipo de naquele tempo, né? Porque eu também tenho filhos, né? E quando a gente se reporta a algo do gênero naquele tempo, os que são desse tempo não curtem muito esse argumento e eu acho que é justificado, porque eu também ouvi isso do meu pai, né? Que no tempo dele, e aí eu ficava meio bravo, né? Eu falava, pô, de novo essa história, sério mesmo, né? Mas algo é fato, né? Que naquele tempo, no meu tempo, no caso, e ainda mais no interior, até porque tecnologia não existia. Televisão tinha 4 canais no meu tempo, abertos, né? Se você tivesse uma antena melhorzinha, 5, tá bom? Então, não tinha muito o que fazer, por assim dizer, que não fosse atividade motora, né? Brincadeira, o tempo todo era escola, algumas tarefas da escola e muita brincadeira, né? E aí você tem amigos da vizinhança, eu tenho 3 irmãos, né? Eu sou o terceiro dos 4 filhos, né? Então, basicamente, a história era atividade motor ou atividade física todo dia, o dia todo, 365 dias por ano, né? E acho que isso também contribuiu, despertou em mim essa vontade. Eu sempre fui o mais ativo dos irmãos, né? Ah, e sempre despertou demais essa vontade de me envolver com atividade física, esporte, assim por diante. Eu tentei algumas outras modalidades, estou vendo aí que, né, no seu fundo aí que você tem um monte de coisa de lutas, né? É. Ingenuamente, eu até tentei lutas, eu tentei judô, Ah, legal. e aí eu descobri que lutas não me agradavam de forma nenhuma. Tentei natação, também vi que o ambiente aquático não era comigo. Ah, e me encontrei no basquetebol, realmente adorei. Apesar que eu gosto de fazer, né, eu falo que eu não me dei bem de forma competitiva, mas atividade esportiva, se eu estiver me movimentando, tá valendo, né? Eu jogo tênis, eu faço qualquer coisa, apesar de não jogar bem essas coisas, né? Essas diferentes modalidades. Eu acho que tudo isso contribuiu para eu ter a plena convicção do que eu queria fazer, apesar de que na época eu ia muito bem na escola, né? Inclusive gerando uma expectativa que talvez eu fosse escolher uma das chamadas profissões nobres, né? Medicina ou Medicina, engenharia. engenharia, alguma coisa do gênero. E isso eu me lembro muito bem da grande decepção dos meus professores quando, né, no último ano eu revelei, né, que eu ia fazer educação física e houve assim aquela coisa, sério mesmo? Mas na minha casa não, os meus pais sempre foram 100% de suporte por trás do que qualquer um de nós, dos filhos, né, o que a gente quisesse fazer. Então, Que meu, legal. meu destino foi a educação física. Que legal. Isso é bom, né? Esse apoio assim em casa, que é o mais importante, é realmente traz ali a chama da gente conseguir realmente buscar. Com certeza. E como que foi esse período da faculdade, professor? Tipo, conseguiu se dedicar 100%? Trabalhava paralelamente? Como é que foi, né? Essa época. Não, essa é uma boa pergunta também, porque eu me considero um cara privilegiado, né? O meu pai nunca foi um sujeito de grandes posses, né? Até porque, infelizmente, né, na família do meu pai era de poder aquisitivo muito baixo, né? Então, meu pai é um sujeito, assim, considerado nos moldes, né, tradicionais semi-analfabeto, né? Então, ele tem grandes dificuldades, tá? Mas muito trabalhador, então ele sempre pôde proporcionar tudo que nós precisávamos. E acho que como ele não pôde estudar, ele sempre valorizou exageradamente a educação. Então, tudo que nós, né, nós, eu digo os 4 irmãos, né, precisamos para estudar, ele sempre proporcionou. Não era aquela coisa, eu não sei nem como dizer, não era aquela facilidade tremenda, né, de falar assim, não, faça da sua vida aí que eu financio tudo, né? Não era desse jeito, mas nunca nos faltou nada, né? Então eu tive esse privilégio, né, que óbvio que sendo do interior, vir à capital para estudar, né, São Paulo, tinha que morar, tinha que se transportar, né, se alimentar, tá? E isso tudo meu pai pôde me proporcionar do jeito dele, à medida dele. Então, estudar, de fato, foi um privilégio, eu reconheço isso. Foi um grande privilégio que ele pôde me proporcionar. Legal, professor. Realmente, essa.
É o que a gente acaba não vendo, né? Muitas vezes aí na sala de aula, vários alunos Sim, sim, sim. desdobrando, fazendo um milhão de coisas. E como que foi, assim, o seu envolvimento nesse período, assim, da graduação? Como é que foi isso? Ah, a universidade, ou melhor, a Escola de Educação Física e Esporte da USP, como ela existe hoje, como ela existe aí há uns, vamos colocar 15, 20 anos atrás, mais ou menos, ela não era desse jeito. Fisicamente, ela é outra escola hoje, né? Então, infraestrutura física espetacular, não devendo absolutamente nada a países de primeiro mundo, né? E também a capacidade do corpo docente. Lá atrás, né, quando eu entrei na escola, nós estamos falando de 1985, tá bom? Ah, Era diferente, né? A educação física tinha aquele caráter exageradamente profissionalizante. E era coisa da época, não era nem bom nem ruim, eu não estou julgando aqui. Até porque naquela época a escola já era a melhor escola do Brasil, né? Mas era um caráter exageradamente profissionalizante, então ah, não tinha muito, não. Praticamente não existia iniciativa de pesquisa, era estudar como ser um bom profissional da área, um bom professor, um bom técnico, qualquer coisa assim. Então, essa foi basicamente a minha formação. A escola tinha um ineditismo, né, que era educação física durando 4 anos, que todo o Brasil durava 3 anos praticamente, né? E aí, no terceiro ano, eu entrei na escola com a cabeça que eu queria ser técnico esportivo, né? Aí, no terceiro ano, eu ainda queria saber mais sobre treinamento, mas eu descobri que eu queria saber ainda mais, né? E como não tinha programa de iniciação científica, não tinha laboratórios, praticamente, eu pensei, bom, a única solução acho que é estudar biblioteca, né? Ler livros, ler revistas. Eu não sabia inglês, né? Então eu peguei e conversei com outros 3 colegas, eles tinham pretensões semelhantes e a gente formou um grupo, né, 4, 5 Olha que amigos, legal. e a gente se reunia uma vez por semana e estudava sozinho, com o compromisso que a cada semana um de nós tinha que trazer uma novidade, né, que descobriu na biblioteca. Hoje é meio até ridículo falar isso, né, porque o acesso à informação é tão grande, o Google está aí, né, para todo mundo, feliz ou infelizmente, né? Ah, então a gente literalmente tinha que passar a semana sentado na biblioteca, procurando as coisas, folhando, mexendo nas coisas. Encontrei isso daqui de diferente, acho que os meus colegas vão gostar. E aí, a cada semana, um de nós levava a tal novidade, né, nesse grupo. E assim que a gente começou a estudar, literalmente sozinhos, sem supervisão, sem orientação, sem o famoso mentor, sem nada. E aí a gente passou 2 anos fazendo isso. E aí, quando eu me graduei, né, quarto ano, eu fui para o mercado de trabalho como todo mundo, mas ainda com essa coisa na cabeça que eu queria estudar. E, enfim, eu acabei estudando. E você falou assim, né? Tipo, hoje seria até, de certa forma, sei lá, estranho comentar sobre isso, mas eu acho que hoje, pelo fato de ter tanta informação, né? Acho que a necessidade desses masterminds acho que é maior ainda, né? Porque hoje são tantas informações que fazer essa curadoria, às vezes você tem aquele seu pensamento, quando você divide com outro, com outro, com outro, todo mundo vai dando um ponto de vista, acho que vai até ajudando a construir melhor, né? Então, acho que é uma coisa que não deveria ter saído de moda, pelo contrário, deveria continuar existindo e fica o incentivo para a galera aí montar seus grupos de mastermind, que é fundamental isso aí. O grande desafio do jovem hoje é ele ter ah, ah, conhecimento ou informação suficiente justamente para selecionar o tipo de informação que ele obtém nas redes, né? Então isso é bem complexo porque ficou fácil, né? Então o indivíduo vai lá, coloca uma palavra-chave não muito bem selecionada ainda, né? Em algum buscador maluco, o mais tradicional é o Google, né? E aí vem um monte de informação, né? Confiável ou não, de volta, e o jovem precisa entender como selecionar, né? É o que a gente fala, né? Ele precisa aos poucos ter uma alfabetização científica
para conseguir falar isso presta, isso não presta, isso dá para usar, isso não dá para usar, e por vezes sem a presença de um mentor, um cara mais sênior, isso fica difícil, né? Fica difícil. Você tem toda a razão. Eu ia fazer essa pergunta um pouco mais para frente, mas vou aproveitar o gancho aqui dessa sua fala. Nessa minha pesquisa rápida aqui, ó, eu vi que o senhor já foi orientador na graduação de mais de 60 alunos, 4 pós-doc, 15 mestrados, 10 doutorandos. Ou seja, né, mais de 70, quase 80 orientações, né? Contextualizando a minha pergunta, como a gente conversou nos bastidores, nós temos algumas pessoas em comuns e tem uma história muito interessante com uma delas, que foi ser orientando e foi meu orientador, meu mentor de negócio, que é o Joel Moraes, né, conhecido na internet como Joel J. E ele contou uma história muito interessante que eu acho que tem tudo a ver com isso que você disse em relação a orientador, né? Ele contou que quando ele procurou o senhor em 2008, para que o senhor fosse o orientador dele de mestrado, ele foi conversar com o senhor para ser orientador dele, e aí o senhor perguntou para ele assim, né, legal, qual que é o seu objeto de estudos? Aí ele respondeu assim para o senhor, quero falar sobre a influência do treinamento de força em nadadores. E aí o senhor chegou para ele e falou assim, não conte comigo. Aí ele, mas por quê? Aí o senhor respondeu para ele, porque é óbvio. A minha pergunta é, por que o senhor respondeu dessa forma para ele? Não, eu para quem me conhece um pouco mais, tá? Eu até de vez em quando eu me perco um pouco nisso, que eu esqueço de avisar, né? Que ser muito polido nunca foi o meu forte. Por outro Somos lado, dois. é, por outro lado, eu acredito que eu posso me orgulhar de ser extremamente direto e honesto, né? Então, eu não vou ficar com rodeios, né? Eu vou falar diretamente o que eu acho. Eu não estou falando que o que eu acho é correto, não é nada disso, mas é o que eu acho, o que eu acredito, né? Então eu vou responder na lata, né? Ah, então, aliás, eu nem conhecia, né, o Joel, eu não tinha Ele o falou, foi a primeira porquê, vez que ele tinha falado isso. eu não tinha por que ter qualquer tipo de resistência contra, né, de falar assim, não, eu já ouvi falar desse cara e não sei o quê. Não, não, eu nunca tinha visto ele na vida, né? Ah, Quer dizer, não tinha nenhum motivo para. Mas eu respondi ali o que na época, pelo menos, eu digo na época, né, porque a gente aprende, estuda, muda de opinião, até porque o conhecimento científico está evoluindo todo dia, né? Então, talvez hoje o que é óbvio, como eu respondi para ele, ou que seja até besta, estúpido, né, no bom sentido, amanhã não é mais. Né? Eu já cometi esses equívocos de falar, não, isso aí é irrelevante. E dali a 2, 3 anos virar um dos principais temas de pesquisa na área, né? Mas na época era irrelevante. Então, não foi nada demais, não, foi só, talvez não foi muito apropriado. Talvez foi Ah, meio grosseiro demais, mas eu acho não que eu já foi. respondi pior. É. Mas enfim. Mas, ó, aproveitando, né? Ainda nesse ensejo, assim. ahn, Como que o senhor vê nessa. Eu interpretei de uma certa forma essa resposta, tá? Mas como que o senhor vê nesse. Tantas experiências que o senhor teve, né? Como orientador, ó, fazendo banca já foram de mestrado mais de 60, doutorado mais de 30. Como que o senhor vê esse seu papel como orientador, barra, mentor, na hora que você está ali com um aluno, né, para fazer essa orientação? Porque eu, pelo menos, entendi essa resposta, porque é óbvio, como é, é uma resposta de mentor. Então, como que o senhor vê esse papel de quando o senhor está como mentor e orientador? Olha, a primeira coisa que eu penso é não atrapalhar, tá bom? Porque, honestamente, a gente não pode ter, eu nunca tive, até porque eu não estou entre eles, né?
eu nunca fiquei muito na expectativa de tropeçar e de encontrar aí com um monte de sujeito brilhante, tá bom? Eu não estou falando que eles não existem. Tanto é que tem prêmio Nobel, né? A gente tem o Einstein, tem um monte de cara que foi brilhante no mundo por aí, tá certo? Que descobriu um monte de coisa. Mas vamos ser honestos, né? Eles estão classificados no pacotão da exceção, não da norma, da regra. Ah, Então, ah, por que que eu estou falando isso? Eu nunca estressei de ter alunos este ou aquele brilhantes. Por outro lado, eu fico estressadaço, sim, e muito, de ter o pé de boi, o trabalhador, porque é nisso que eu acredito, tá certo? Até porque eu construí a minha carreira desse jeito. Eu nunca me julguei, tenho convicção e não sou um cara brilhante, não sou esperto, não. Mas, por outro lado, eu me orgulho, sim, de me dedicar horas e horas, seja lá o que for necessário, para poder atropelar o adversário. Eu também nunca fui bom jogador, mas sempre me dediquei muito aos treinamentos. Eu sempre entendi o mundo dessa maneira, né? Que é uma questão de muito trabalho duro, muito trabalho duro. Então, eu tento passar isso como mentor, né? Não quero, não espero que os meus alunos sejam brilhantes, porque isso também põe uma carga muito grande em cima do sujeito, né? De expectativas. Não, a minha única expectativa é que você trabalhe duro, o que é atingível para qualquer ser humano, correto? É só você tá disposto a estudar. E outra coisa que eu penso é não atrapalhar, né? Eu sempre tentei dar a maior liberdade possível aos meus orientandos, até porque o indivíduo tem que entender, né, que ele vai ter um período aqui na escola, um período comigo, e depois ele volta para a vida normal, né? Ou seja, ele tem que aprender a comandar, a liderar, né, a ter controle da vida dele, ser independente, indiferente de ser no doutorado, no mestrado, seja lá o que for, né? Ou graduação, que seja, né? O cara se termina a graduação, vai para o mercado de trabalho. Então, acho que compreender, como eu disse, liderar dentro do possível ou orientar dentro do melhor caminho, pelo menos o que eu acredito, tá? E eu sei que tem estilos distintos de orientação, de supervisão, mais ou menos controladores, né, os meus colegas. Mas eu sempre falei isso para os meus alunos. Tenha total liberdade para trabalhar. Óbvio, se você estiver indo para um caminho muito louco, né, considerado errado, eu vou te alertar, né? Mas fora isso, a vida é sua, o problema de investigação é seu, né? O que você quer tentar esclarecer, descobrir, elucidar dentro de um tema específico da ciência é seu. Eu estou aqui para ser, eu costumo brincar, né? Se o processo todo é uma batalha, eu estou aqui para ser seu escudeiro. É isso aí. Eu tô você vai lutar as suas batalhas. Eu estou aqui para ser o seu escudeiro. É isso. É para que eu sirvo. É dessa forma que eu acredito em orientação. Show de bola. Obrigado pela resposta. Professor, voltando, dando um passinho atrás novamente. Na sua época da graduação ali, quem que. Você falou que ia para a biblioteca, pesquisar com seus colegas. Quem eram as suas referências ali na época, nessa questão da atuação, pesquisa, ou atuação profissional mesmo ali? Quem que eram essas pessoas? Como a gente tinha muito pouca pesquisa científica, não existia esse tipo de divulgação que a gente tem hoje, né? Podcasts. Apesar que eu sou bem não alfabetizado no uso de plataformas Hum. digitais, né? Eu não as uso e não sei também aproveitar delas, né? Porque eu estou falando isso porque hoje você acaba atingindo, né, muitas pessoas se você fizer uso e quem o usuário dessas plataformas acaba também conhecendo muita gente, né? Sim. Naquele tempo não tinha esse tipo de coisa, pesquisava-se pouco na área de educação física e esporte, muito pouco mesmo. Então o que a gente tinha de melhor eram alguns livros importados, em particular, como eu não sabia ler inglês, né?
eu lia livros em espanhol, né, alguma coisa assim, algumas revistas, mas na coisa do treinamento esportivo, né, que era o que eu gostava e que trabalho até hoje, a grande referência no Brasil era o professor Valdir Barbante, né, que era um ícone da área, né? Era, não é, um ícone da área, né? Hum, Muito mais próximo dos alunos, porque ele era professor aqui desta escola, né? Se aposentou alguns anos atrás. uhum. E quando não era o professor Valdir Barbante, era o professor Tubino, né? Que foi também um grande ícone do treinamento esportivo na época deles. Depois surgiram outros nomes importantes, mas por muitos e muitos anos eles foram aí líderes da história do treinamento esportivo. E no final das contas, né, o professor Valdir Barbante acabou sendo, né, o meu orientador de mestrado. E a gente acabou de conversar sobre essa história de mentoria, de orientação, né? Então eu tenho aqui a agradecer, né, e fazer todos os elogios a ele, porque ele foi o grande mentor do início da minha carreira acadêmica profissional, né? Ele me gerou oportunidades, sempre uma pessoa muito solícita, muito disposta a colaborar. Ah, eu devo muito da minha carreira a o grande entendimento e colaboração dele comigo. Inclusive, nessa história do pequeno grupo que nós tínhamos, ele acabou descobrindo a existência desse grupo e até um dia ele nos abordou, né? O grupo ali falou: "Oh, sobre o que vocês estão aí estudando, por que que vocês, né, vocês se reúnem, por que que vocês estudam?" A gente explicou desse grande interesse em entender mais sobre teoria do treinamento físico esportivo, tá? E a partir de então ele até nos ajudava, ele avisava: Ah, olha, daqui a 15 dias vai ter uma palestra lá, não sei aonde, sobre treinamento, se vocês quiserem ir, eu também vou estar por lá, tá? Ele nos avisava, foi assim o início de tudo, de novo, né? Porque não tinha, né, quase pesquisa científica, não existiam laboratórios como é hoje, que você consegue claramente se envolver, né? Naquele tempo, não. É É, mais ou eu menos até tava isso. no Ladesp aí, mas aí depois com a pandemia, tava junto com a Cintia lá, La Sálvia, fazendo pesquisa com o Catar, mas depois da pandemia aí, tudo travou e aí não retomei as atividades aí com o pessoal. Mas realmente, hoje a facilidade e as oportunidades são bastantes. Devido, foi por isso, assim, o porquê que a sua escolha, né? Você fez doutorado em ciência do exercício nos Estados Unidos e depois biomedicina e saúde e ciência da saúde na Austrália. Por que que você optou em fazer o doutorado e o pós-doc nesses países? E até dificuldade com a língua, né? Que você falou que falava pouco inglês. Ah, eu vou ter que ser um pouco mais extenso nessa Pode resposta, ficar porque tranquilo. se eu não explicar a história, quando eu digo não é a história, mas a história literalmente da coisa, não dá para entender, né? O primeiro programa de pós-graduação da América Latina na área era aqui da escola. Começou em 1977, né? Porque até então, qualquer um que quisesse estudar mestrado ou doutorado tinha que ir para o exterior, que não existia no Brasil. E aí o doutorado aqui na escola começou só em 89. Então, até então, praticamente, bom, até essa época, todos os doutores praticamente aqui da escola ou tinham estudado no exterior ou tinham feito doutorado em alguma outra área. Sei lá, o cara fez doutorado lá na medicina, né, porque a medicina tinha doutorado. Ou nas ciências biomédicas, alguma coisa assim. Porque em educação física começou em 89. Quer dizer, eu me graduei em 88. Quando eu me graduei, ainda não tinha doutorado em educação física aqui na escola. Então, aí eu disse que eu fui para o mercado de trabalho, mas sempre continuando a estudar, aquela coisa de estudar sozinho na biblioteca. Tá bom? Até que quer dizer, eu sempre soube que eu queria fazer mestrado, né? Mas enfim, encurtando a história, eu encontrei um orientador, ou fui encontrado por ele, tanto faz, né? Que foi o professor Valdir. Aí eu fiz mestrado aqui no Brasil
E aí estava na hora de fazer doutorado, né? Que eu queria continuar estudando, né? E eu pensei, puxa, eu estudei aqui na escola, né? Me formei na escola, fiz graduação na escola. Estou fazendo mestrado aqui na escola. Se eu fizer o doutorado também na escola, né? Na minha opinião, eu não estou falando que é certo ou que é errado, porque tem um monte de gente que faz toda a sua formação numa determinada instituição. E eu não estou falando que isso é certo ou que é errado, nada disso. Na minha visão, eu falei, puxa, eu vou ser muito jeitinho USP de ser, né? Porque graduação aqui, aprendi de um jeito, mestrado aqui, aí eu vou fazer doutorado aqui, aí eu pus na cabeça que, apesar de ter doutorado, como eu falei, eu terminei o mestrado de 91 para 92, então o doutorado já existia há 3 anos, vai? Então eu podia fazer doutorado na escola, mas eu falei, puxa, eu acho que não, eu vou tentar uma bolsa de estudos, e se eu conseguir a bolsa, eu quero ir para o exterior, porque sem bolsa, óbvio que eu não tinha condições financeiras de estudar no exterior, né? Então essa foi a primeira coisa, né, que eu não queria ter esse jeitinho USP de ser só, né, e essa pretensão de ir para o exterior, aprender uma forma diferente de fazer ciência, né? De pesquisar, experimentar uma outra cultura, entendendo as dificuldades, né? E aí eu comecei a me lembrar da minha mãe, né? Porque apesar do meu pai não ter oportunidade de estudo, a minha mãe ter feito até o ginásio, tá? Quando a gente era mais jovem, né, eu e os meus irmãos, pré-adolescente, adolescente, a minha mãe insistia, não sei por que também, né, que a gente devia aprender inglês, né, na época que ainda começaram a crescer as escolas de inglês, né? Hoje tem escola pra caramba, né, tudo quanto é, sei lá, diferentes, não vou citar nomes aqui para não dizer que eu estou fazendo propaganda, né? E a minha mãe falava, não, acho que vocês têm que estudar inglês. A gente falou, você está ficando louca, que estudar outro idioma? Era unanimidade entre nós, irmãos, né? Então, nenhum de nós estudou outro idioma, quanto mais inglês, né? E aí, quando eu achei que eu queria estudar no exterior, eu falei, xi, minha mãe estava certa, né? E aí eu tentei aprender inglês sozinho, né? Lendo artigos científicos em inglês, com um dicionário do lado. Então eu levava literalmente dias para ler um artigo, né? Mas eu fui aprendendo ali do meu jeitinho tupiniquim inglês, né? Mas eu falei, desse jeitinho aqui não serve para ir para o exterior, né? Eu vou ter que arrumar uma grana e estudar inglês agora sim numa escola, né? Me matricular numa escola de inglês e estudar inglês. E aí foi isso que eu fiz. Eu estudei inglês por quase 2 anos. Aí tinha esses testes de inglês que a gente tem que fazer para ganhar a bolsa e também para ser aceito numa universidade no exterior. E aquilo que eu falei, eu acredito em trabalho duro, né? Então eu falei, eu tenho que descobrir quais são esses testes. Eu descobri, né? Naquele tempo era tudo no papel, hoje você faz esses testes online, né? Era tudo no papel. Aí eu peguei e fui numa grande livraria de São Paulo, essas mega stores, né, da época, e falei, bom, agora eu vou ficar aqui na livraria descobrindo qual é o setor de inglês e o que tem de cursos preparatórios de inglês. Foi isso que eu fiz. Eu comprei cursos preparatórios, uns livros gigantes que naquele tempo vinha dentro um CD, né, para você ouvir os CDs. E aí, literalmente, eu estudei sozinho e eu aprendi a fazer provas. Eu fui bem sucedido, deu certo. De novo, é trabalho duro, não é ser brilhante, não. É horas e mais horas estudando. Eu acabei me dando bem, passei nas provas de proficiência, ah, tinha os requerimentos, fui aceito no exterior, consegui uma bolsa de estudo e fui estudar fora. Nada, nada muito sofisticado, assim. Ah, o processo em si era penoso, mais uma vez, porque naquele tempo tudo acontecia no papel. Hoje você se candidata a qualquer coisa online, se bobear, 3, 4 horas depois você recebe a resposta. Naquele tempo a gente levava a cada carta 30 dias para a resposta. Então eu fazia uma carta, mandava para tal lugar e já sabia que 30 dias eu podia aguardar que viria a resposta. Até que para conseguir estudar no exterior, a negociação toda levou 1 ano e meio. Nossa. Porque ia, daí eu respondia, aí eles respondiam, e aí respondia. E tudo 1 mês, 25 dias, 21 dias, era tudo assim, né? Então, mas A foi um paciência, tempo né? interessante.
paciência, um tempo interessante. Foi por isso que eu fui estudar no exterior, basicamente porque eu queria aprender uma outra maneira de investigar, de ver como que as pessoas fazem nos chamados países de primeiro mundo. Foi isso. E como que foi essa experiência, assim, em relação expectativa Hum. e realidade lá, né? Estou, com certeza, saiu daqui com uma determinada expectativa. Quando chegou lá, como é que foi a realidade, assim da coisa? Era o que você imaginava? Era mais? Era menos? Como é que foi isso? Excelente pergunta. Eu tinha, até pela, vamos chamar assim, por desinformação, de novo, por causa da coisa da época, né? Então, só para o ouvinte entender aí, né? Quando eu viajei, não existia nem e-mail, acredita nisso? Não existia e-mail, não tinha e-mail, não tinha Windows quando eu viajei. Ah, então, você tinha poucas informações, né? De como é a vida num outro país, de como a universidade é constituída. Óbvio que eu tinha informações o suficiente para ter escolhido o lugar para ir, tá? O professor Valdir me ajudou muito na escolha, mas a gente não tinha muita informação. Então, eu fui aceito, obtive a bolsa, a aula ia começar tal dia. Aí eu falei, puxa, eu não, meu inglês acho que não é legal, aquela insegurança muito grande do idioma, da cultura, de como se comportar, né? Então eu acabei viajando quase um mês antes de começar as aulas, né? Eu tinha um dinheiro meu, né, guardado, porque a bolsa começava, óbvio, quando as aulas começassem. E aí eu viajei antes para não passar muita vergonha, né? Não ficar muito perdido, pelo menos falar assim, Ambientar, né? bom, eu estou morando aqui, qual que é o caminho para a universidade, né? Qual que é o ônibus que eu pego? Minimizar a surpresa, né? Então eu viajei antes, aí eu aprendi todas essas coisas, né? Eu nunca tinha visto neve na vida, como será que deve ser neve? Como será que é o frio? Como que será que não é o frio? Será que dá para ir em pé? Será que não dá? Aquelas coisas bem simples do dia a dia, né? Como que eu vou fazer compras, eu vou me comunicar com o caixa, como que eu vou manipular o dinheiro, talão de cheque, coisa assim que básico da vida, que hoje o jovem não tem tanta dificuldade porque ele viu na internet, né, nas redes, ele conversou com as pessoas. E eu não, né? Então, essa foi a grande novidade. Agora, em relação aos métodos de ensino, às estratégias, aí sim eu sofri um soco na cara considerável, né? Diferentemente do que o aluno brasileiro pensa, nós somos professores muito bons aqui no Brasil. Por escassez, não por sobra. Raramente, fala para mim, raramente qualquer um de nós que estudou, salvo, né, medicina, as grandes áreas em que você é obrigado a ter um tal livro-texto, senão você não pode ir na aula, né? Na nossa área em educação física, apesar do professor indicar leituras, ninguém é obrigado a adotar um livro-texto em específico. A gente indica. E quando nós, professores, vamos às aulas, o que que a gente faz? A gente já coletou um monte de informação, de artigos de diferentes livros, e a gente prepara, produz aquela aula e dá aquela aula. Eu estava acostumado com isso, né? Como aluno. O professor chegava lá e falava, não, nesse livro tem isso, naquele livro, esse artigo, aquela coisa que te dava uma visão ampla, tá? Se bobear, você nem precisava estudar mais. O professor já tinha feito o serviço para você. Chegadinho. É, é. Aí chega lá, tem uma lista, olha, para disciplina tal, tem que comprar um livro tal. Tá bom, eu comprava. E aí o professor começava a falar, falava algumas coisas. Quando ele terminava uma aula ali de uma hora e pouquinho, ele falava assim, olha, hoje nós somos da página, e eu não estou falando, não é mentira, não, é sério isso. Ele falava assim, nós fomos da página 1 à página 50 do livro. Tá bom? Tá. E ele ia embora. Eu falei, hã? Acabou a aula, é isso mesmo? E agora? Aí que eu comecei a perceber que o e agora era ler da Vai ler. página 1 à página 50, em outro idioma. Então, aquilo no primeiro semestre, assim, para mim como eu falei, um soco na cara, assim, até eu entender como o sistema funcionava, que dependia muito mais do aluno,
O aluno lê aquele pacotão de informações, né, aquelas orientações, tá? E não aquela coisa mais mastigada, né, é o termo que a gente usa, né, aqui no Brasil, mais mastigado que a gente estava acostumado. Então, foi um choque para mim. Depois tudo bem, depois eu entendi como o sistema funcionava, tá? Mas até eu entender, eu tenho que admitir que rolou um estresse gostoso. Fora o idioma, né? Que ainda naquele tempo eu precisava ver a boca do sujeito mexendo, né? Junto com o inglês ruinzinho que eu tinha, tá? E o professor fala olhando para o lado, olhando para o quadro, olhando para o slide, olhando, né? Ele não fala olhando para você direto assim. E eu falava, ai, caraca, o que será que ele está falando agora? E aquilo me deixou assim com estresse elevado, como eu disse, por um semestre. um, Pareceu que o semestre durou uns 5 anos, assim, até eu, até eu estava me sentindo burro demais, né? O que é ruim, né? É ruim. Mas depois enfim, como eu disse, a gente aprende o sistema, né? Se adapta a ele, tá? E foi tudo bem, apesar de ser bem diferente daqui, né? O número de horas que eu precisava estudar era muito maior, que não era o meu idioma, né? Então eu sabia aquela informação, mas que eu teria dificuldade de retransmiti-la, né? De escrever numa prova, de apresentar um seminário. Então, se aqui para o seminário no Brasil, um exemplo, né? Eu estudaria por 1 hora e na hora eu lembro mais ou menos a informação e eu consigo elaborar, né, na linguagem falada, né? Lá não adiantava isso, né? Porque eu lembrava da informação, mas eu tinha dificuldade de elaborar em linguagem falada ou linguagem escrita. E aí eu falava, pô, tem que ler de novo então, porque eu estou tendo dificuldade de explicar esse negócio. Aí eu tentava mais uma vez e falava, putz, eu não estou conseguindo, vou ter que ler de novo. Então, se aqui eu tinha que estudar 1 hora, lá eu tinha que estudar 3, 4. Então, isso consumia muito do meu tempo como estudante, né? Simplesmente porque o idioma me atropelava no início também. Mas como a opção foi minha, a escolha foi minha, por que que eu vou ficar reclamando, né? Ninguém me obrigou, Aham. ninguém postou uma arma na minha cabeça para ir para lá. Eu que escolhi isso. Né, mas o meu orientador de doutorado falava isso para mim lá nos Estados Unidos. O Ele Mark, né? falava, Mark, acho que era Mark. é, Mark, ele falava para mim, não sei o que você veio fazer aqui, ele falava para mim. Num bom sentido, né? Aham. Falava, eu não consigo imaginar ele falou, tentando fazer um programa de doutorado num idioma que não é o meu. Porque o estresse todo do doutorado já é complexo. E aí você decide fazer num idioma que não é o seu. Mas eu sabia que eu não estava sozinho na empreitada, né? Tinha um monte de aluno estrangeiro, não era eu sozinho lá. Né? Tinha um monte de gente, talvez com mais dificuldade que eu, né? Em idiomas muito mais distantes do inglês, estilo chinês, japonês, né? Que é muito mais difícil. Então, eu falei, não, eu tô aí, eu tô na pegada. Tinha uma outra pergunta que eu tinha deixado mais para frente, mas vou aproveitar esse contexto para fazer agora. Ah, a percepção que é incomparável a minha experiência didática com a sua experiência didática, mas eu sinto essa dor dos alunos, que é a questão da compreensão daquilo que ele está lendo, do livro que ele pega, ele começa a ler, e na hora de aplicar aquele conhecimento. Partindo dessa experiência que o senhor teve, de diferença de ensino-aprendizagem nesses países, com o que é Hum, feito aqui, o senhor acha que talvez essa, essa dificuldade de aplicação e compreensão daquilo que ele está lendo na atuação prática pode ser pela forma que esse aluno tem como postura quando ele está num processo educacional, digamos assim? Porque se a gente pegar hoje, a graduação é quase como uma extensão do ensino médio, né? O ensino médio já vem nessa coisa, né? O professor entregar mastigadinho, e a graduação muitas vezes acaba sendo uma extensão. Você acha que isso pode ser um fator ou só acredita em outros fatores? eu acho que é um pouco disso. Eu não vou falar não de carteirinha, porque eu não sou especialista em educação propriamente dita, né? Eu sei, sim, pelo que a experiência tem mostrado para nós aqui, que para muitos
e agora esses muitos aumentaram, né? O salto do ensino médio, né, chama ensino médio hoje, para o ensino superior, para muitos tem sido um impacto muito grande. Nunca foi tão fácil, mas pela experiência que eu tenho visto nos últimos anos na universidade, isso tem sido bem mais difícil ultimamente. A forma já começa aqui no ensino médio, você não tem muita independência, né? Então tem aquela história, a aula começa a tal hora, termina a tal hora, inclusive em algumas escolas bate até o sinal, né, como a gente fala, né? Aí sai um professor, entra outro, é tudo bem regradinho, né? Ah, de repente o aluno vem para o ensino superior, e apesar de existirem horários também, ele entra no horário que ele quer na sala de aula, ele sai o horário que ele quer, né? Não tem chamada oral ou qualquer coisa assim. Então, talvez esse excesso de independência reflete também nas estratégias de estudo do indivíduo, né? O que é bem complicado. Fora que o acesso fácil à informação hoje veio para o bem e veio para o mal, né? O que eu quero dizer de veio para o mal? Um, eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Eu lembro quando os meus filhos eram estudantes de ensino médio, né? De vez em quando a gente estava conversando, eu sempre fiz questão que nós fizéssemos as refeições juntos, né? Em especial o jantar, tá? De vez em quando meu filho falou assim, o meu filho ou a minha filha, né? Nossa, tem que entregar o trabalho sobre tal assunto amanhã. Quer dizer, ali já era 7 alguma coisa, 8 horas da noite. Amanhã? Sério mesmo? Ah, não, não, mas depois do jantar eu faço. E aquilo me impressionava, a tranquilidade de falar, não, é para amanhã, e depois do jantar eu faço. Porque no meu tempo não dava mais, né? Não dava mais. Porque eu teria que ir à biblioteca, procurar umas famosas enciclopédias, procurar na mão, copiar na mão. E aí o moleque falava assim: não, 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 é para amanhã, depois do jantar eu faço. Aí eu terminava o jantar, ele ia lá fazer a tal tarefa e eu ia dar uma olhada num programa de televisão, um jornal. Dali a 15, 20 minutos, senta do meu lado. Não, eu falo, e o trabalho para amanhã? Não, não, já fiz. Né? Então, aquilo na época me assustava, né? Como assim? Ué, entrou num determinado sistema de busca, colocou lá a palavra-chave do tema do trabalho, veio um montão de coisa, né? Um montão. Aí selecionou uma lá, deixa eu ver. Esse aqui não é muito legal. Esse aqui parece legal. Leitura dinâmica, né? É mais ou menos o contexto que o professor conversou em sala de aula. Copiou, colou, imprimiu, está pronto para amanhã. Então, isso parece que dificultou a capacidade de trabalho e de entendimento da informação do jovem. Ah, não há mais necessidade. Fora que as redes sociais, eu percebo isso com os meus filhos, né? Também fez com que eles, e eu não sei se o termo é preguiça é correto, tá legal? Porque eu não quero soar pejorativo aqui. É aquela coisa de acelerar, né? Inclusive, se eu não estou equivocado, no WhatsApp tem um modo acelerar, né? Para eu ouvir áudio mais rápido. Como se a vida deles estivesse passando numa velocidade tremenda, ou eles não pudessem perder tempo com as coisas, né? Então, leituras cuidadosas ficaram mais difíceis. E eu não estou falando porque eles não querem, porque eles estão picaretando, né? Nada disso. Porque a forma como eles foram criados, educados. Então, uma leitura cuidadosa, o que implica a hora que chega aqui no ensino superior, que essa liberdade existe, né? Essa liberdade existe, e você fala assim, olha, para a próxima aula, lê o artigo blá e blá, e depois a gente discute em sala de aula. E aí a discussão é meio vazia, né? Como se ou ele não tivesse lido, ou ele meteu uma leitura dinâmica, malemar, no resumo do Resumo. trabalho, né? Então a discussão é meio vazia, o que implica numa dificuldade de entender o conhecimento para aplicar na prática profissional. Não é uma questão de ler por ler, para encher a vida do indivíduo de trabalho. É para ele ter condição de ler, interpretar, digerir
e falar: ah, quando eu estiver lá no mundo real, trabalhando, tá vendo? Deve ser melhor fazer assim, porque é o que essa pesquisa científica está me mostrando. Mas isso só é possível de ser feito? Isso só é possível de ser feito se o indivíduo tem essa capacidade de uma leitura cuidadosa, de gerir informação. Então, hoje eu me preocupo com muito disso nas minhas aulas, de cobrar essa história da leitura cuidadosa, de digerir informação científica de qualidade, de aprender a selecionar informação científica de qualidade na rede. Né? É um desafio hoje para quem ensina e para quem estuda, né? Para os dois lados, porque o jovem tem esse acesso a um montão de informação. Tá? É, você falou essa coisa da biblioteca, lembrei, me veio uma lembrança. Quando eu estava no ensino médio, eu moro na região do Morumbi, em São Paulo, né? Quando eu tinha que fazer alguma pesquisa, eu tinha que ir lá para o centro de São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade, pegar ônibus, ir para lá, pega livro, pega a Barça, pega aquilo, seleciona a página, vai tirar xerox, volta para casa, rever tudo aquilo. Putz, meu, não peguei sobre tal assunto, ferrou, tem que voltar lá de novo. Meu, era um parto, realmente, não dá para fazer isso. Ó, Não, trabalho é era para isso amanhã, mesmo. vou fazer hoje à noite. Meu, esquece, Era isso mesmo. esquece, não tem como. Desse Ainda sou jeito. dessa época. Era uma loucura, né, cara? Era uma loucura. A gente ia nas bibliotecas e quem não se lembra da saudosa Barça, né? Nossa, é verdade, nossa. É interessante quando a gente para pensar sobre isso. Professor, ah, quando algumas pessoas acabam olhando, né, para um outro profissional, né, e aí, dependendo de como que ele atua, ele pode ser, entre aspas, julgado, considerado determinado ponto. E aí como eu falei lá nos bastidores, né, eu divido, às vezes jogo lá na caixinha de pergunta, pergunta você gostaria de fazer, e eu vou dividir essa pergunta com o Ariel, até seu orientado aí de mestrado. Hoje, quando um profissional, ele toma ali por decisão ficar mais tempo estudando, mais tempo pesquisando, mais tempo no laboratório, ele é considerado o profissional acadêmico. É um profissional que está distante da prática. O senhor acredita realmente neste tal julgamento? E como que o senhor vê isso nessa questão de estar mais no laboratório, estar mais no campo, entre aspas, ali na prática? Como que o senhor vê esse julgamento? E se houver esse julgamento, o que o senhor acredita que possa fazer para diminuir essa diferença, se é que ela existe? O julgamento existe, incorreto, mas ele existe. É evidente, né, Vitor, que tem, eu não quero chamar de extremos, mas é mais ou menos isso, né? É evidente, aliás, isso não é exclusividade da nossa área, né? É evidente que precisa ter alguém que produz conhecimento nas diferentes áreas. Isso é fato, certo? Por isso que existem as universidades, os professores, os pesquisadores. Precisa de alguém que produza conhecimento para a sociedade evoluir. Isso não tem jeito, correto? Ah, assim como precisa de quem está literalmente no campo de batalha, né? Trabalhando nas diferentes áreas. Então, tem aí os dentistas, os médicos, os profissionais do esporte, da educação física. Precisa, certo? O ponto fundamental aí é a gente ter uma boa transição de uma área para outra e vice-versa. Eu sempre falo isso nas palestras que eu dou por aí. Pelo menos no que eu faço, tá legal? Sempre falo, olha, vocês estão achando que a gente lá na USP, lá na Escola de Educação Física e Esportes, no laboratório lá, a gente é esperto? Não! Sabe o que a gente procura fazer? As ansiedades, as perguntas a gente tenta responder que vocês aqui que estão ouvindo a palestra no mercado de trabalho têm. Né? Será que treinar de tal forma é melhor que da outra? Ou será que fazer isso, aquilo dá mais ou menos efeito de treino? Melhora mais ou menos o desempenho físico ou esportivo?
Isso que a gente faz. Então, eu vejo, eu também não quero usar o termo, vamos usar ingenuidade, pronto, para não ser pejorativo. Eu vejo como uma ingenuidade muito grande as pessoas ficarem preocupadas com essa dicotomia. Ah, vocês são teóricos. Ou vice-versa, né? A gente que está aqui na prática fala, esses caras não sabem nada, esses caras são só os caras da prática. Uma estupidez muito grande, né? Deve existir uma boa interação entre os lados. Veja, também, agora, eu não vou ser ingênuo de imaginar que isso não acontece. Né? A soberba de ambos os lados. O cara que está aqui, né, no laboratório achar que ele é o dono da verdade, e que quem está na prática, ali na linha de frente, não sabe nada. E o inverso também, né? O cara que está na linha de frente fala, esses caras fazem pesquisa de nada, que não serve para nada, que eles não estão aqui na beira do campo, da quadra, da piscina, no consultório, né? Entendendo o que está acontecendo no mundo real. É uma besteira muito grande essas duas coisas. Eu também não posso, evidentemente, negar que a partir do momento que você que atua na área profissional decide se aperfeiçoar, que você vai ter que reservar um tempo para ficar um pouquinho distante da prática. Isso é mais do que esperado. Oh. Aliás, se não for assim, você não é um cara confiável para estudar, não é isso? Porque precisa de dedicação também. Mas isso não implica que você vai negar a prática profissional ou piorar nela. Pelo contrário, né? Eu acredito sim que você vai melhorar. Aliás, né, você mencionou aí o Ariel, mencionou o Joel, e eu tenho vários outros para mencionar que não seguiram carreira acadêmica, muito pelo contrário, que continuaram na carreira profissional, que eu tenho convicção absoluta que a prática profissional deles melhorou infinitamente. Não, veja bem, não porque foi a minha orientação, não porque eles estudaram na USP, simplesmente porque eu acredito que eles aprenderam a partir de então a consumir e selecionar boa informação para transformar a prática profissional. Tá? E eu não quero dizer que quem está por aí não quer fazer isso ou não tem condição de fazer isso. Simplesmente não foi treinado para fazer isso. A partir do momento que você é treinado, eu já falei, eu acredito em todo mundo. Não tem essa história, o cara é mais brilhante, menos brilhante. Não, 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 não. Tem o cara é mais, o cara é menos esforçado. Ponto. Ponto. Para mim funciona assim. Tá certo? Então, essa coisa, essa dicotomia prática-teoria já me encheu muito o saco. Eu não me preocupo muito com isso, não. Ah, é verdade. Não, assim, não tem como, né? Eu tô no mestrado, cara, tive que dispensar aluno, pegar determinados horários do dia, da noite, para dedicar, porque senão não tem como, é impossível. É impossível. Tentei por um tempinho, não, vou colocando nas brechas, esquece. Não vai. Até mesmo porque eu também faço numa faculdade fora, então é uma língua que não é a minha dominante. Então a dedicação tem que ser quase que o dobro. Exato. Quase que o É, dobro. Realmente é quase impossível. Muito bem, senhores. Nessa primeira etapa aqui, nesse primeiro bloco, a gente, pô, viu muito aqui do professor Valmor. Eu tenho certeza que se você não anotou, eu anotei, eu tô aqui na minha postura de aluno, professor, você vê de cabeça baixa, porque eu tô anotando aqui bastante coisa. E nesse próximo bloco agora nós vamos entender um pouco mais a visão do professor Valmor agora na atuação ali como treinador, que ele é pesquisador, essa questão do treinamento esportivo, do treinamento de força. Muito bem, senhores, eu gostaria agora de te apresentar a H9 Education Academy. Na H9 Education Academy, o que você vai encontrar lá, tá? São conteúdos sistematizados, onde eu trago toda a minha experiência, mais de 10 anos de profissional na área, atuando ali com atletas comuns, pessoas comuns, atletas de alto rendimento, atletas amadores, aonde lá eu sistematizo toda uma linha de conteúdo, toda uma linha de estudos, onde é totalmente temático. Então, ali você vai encontrar como se fosse uma Netflix. Tem a programa de preparação física voltado para esporte de combate, tem a parte de como sistematizar o seu conteúdo, preparação atlética ali, pensando em jovens, entre vários outros conteúdos, além também
de conteúdos de outras áreas que são os nossos pares. Então, lá vai ter conteúdo de nutrição, conteúdo de fisioterapia, para que você possa entender todas essas áreas também que está totalmente correlacionada com a nossa atuação. Além de entrevistas com atletas, atleta UFC, atleta seleção brasileira de karatê, entre outras modalidades esportivas, com qual objetivo? Que você entenda como funciona a cabeça de um atleta, como que ele se prepara no dia a dia, como que é o mindset dele. Então ali vai ter todo um conteúdo sistematizado. E o melhor de tudo, muito, muito, muito barato. Menos de R$ 1 por dia você vai estar pagando para poder estar consumindo todo esse conteúdo de maneira sistematizada. Ou seja, né, mais barato que uma paçoca. Se você quiser saber mais, na descrição aqui desse episódio, tem lá o acesso, você pode consumir lá, 7 dias gratuitos, você pode observar, ver, curtir, não curtir, tá lá, consome, é feito com muito carinho, muita dedicação para vocês. Beleza? Bora lá, bora pro episódio. Muito bem, senhores, vamos pro nosso segundo bloco do nosso H9 Podcast. Professor Valmor, vamos colocar algumas situações aqui. Então, é um aluno, rapaz, ele que acabou de sair da sua graduação, e é o que eu sempre falo para os alunos, né? A graduação, para mim, eu interpreto ela como uma alfabetização da área, né? Porque ele vê muitos assuntos, não dá para se aprofundar de muito, né? Porque é muita coisa, não dá. E aí, se ele quiser se aprofundar um pouco mais, ele vai fazer seu lato sensu, seu estrito sensu e assim por diante. Aí esse aluno ele decidiu trabalhar com esporte. Ele vai ser um treinador desportivo. Na sua visão, o que esse aluno, o que esse indivíduo, ele precisa entender, saber, se aprofundar para que ele seja ali realmente um bom treinador, que ele tome boas tomadas de decisões para ser esse treinador desportivo? Eu acho que fica mais fácil de responder isso, de novo contando um pouco de história, né? Porque O eu, storytelling sempre eu, é melhor. eu queria ser, né? Como eu falei, na verdade, o meu grande sonho era ser técnico esportivo, em particular técnico de basquetebol, né? Tanto é que quando eu entrei aqui, na época, né, tinha o professor José Medalha, né, que por anos foi da seleção brasileira, por muitos anos, né? Então ele era assim para mim um ídolo, né? Eu falava que legal, né? Um cara que conseguiu, que a gente acabou de conversar, né? Associar a prática com a teoria ou a academia com a beira da quadra, né? Aquilo para mim era sensacional, né? E óbvio que eu queria entender mais sobre treinamento esportivo na época. Foi no que eu comecei a investir. Eu cheguei a trabalhar como técnico esportivo e depois de um tempo como técnico, o que eu descobri, né? Que eu era melhor como treinador, né? Qual que é a diferença que eu estou fazendo, né? Que eu conseguia dar bom treino, né? Mas que para mim administrar aquela coisa que a gente sempre ouve falar que técnico é um gestor, né? Não só ele, óbvio, vamos aqui já deixar claro, né, que ele tem que conhecer a modalidade, literalmente ser técnico sobre um determinado assunto. Futebol, vôlei, basquete, natação, não interessa, né? Mas mais do que isso, né, é aprender a ser um bom gestor de uma equipe. Isso eu era ruim, porque eu trabalhava com um conceito muito de ah, ser, vamos usar o termo, vai ser muito justo, equalitário, o que por vezes numa equipe esportiva não funciona tão bem, né? Quer queira ou quer não, eu tenho o craque e o não tão craque. E me parece que no esporte tratá-los equalitariamente não funciona muito bem. Né? A gente está vendo um monte de exemplo, a gente sempre viu, né? E aí eu descobri que eu não fazia bem aquilo, né? Que eu não era bom naquilo e que eu não ia nunca ser bom se eu não mudasse, né, essa mentalidade, e eu não queria nesse aspecto mudar, porque eu achava que isso era de fato, ainda é para mim o correto. Então eu percebi que eu era melhor treinador, ou seja, preparador físico do que técnico.
E aí sim, né? Eu já me importava e aí eu comecei a me importar muito mais ainda em aprender sobre como melhorar capacidades motoras. E aí eu falei, bom, tá vendo? Eu gosto de basquetebol, mas amanhã, se me convidarem para trabalhar em outra modalidade esportiva, preferencialmente coletiva, eu até posso fazê-lo, né? Porque eu aprendi a trabalhar com melhoria de capacidades motoras, estou entendendo bem a teoria por trás, a prática por trás. Agora muda um pouco de perspectiva. E a partir de então, a minha carreira começou a se voltar para treinamento físico esportivo, que me levou a treinar força e potência, que era o que mais me atraía, enfim. E eu segui o caminho que era possível na época e que hoje ainda me parece muito bom, né? Como você falou, a graduação te dá uma formação genericona, né? Em que você aprende desde história da educação física, passando por administração, fisiologia, biomecânica, socorros de urgência, tem de tudo ali, o que é importantíssimo, Sim. né? Tem a área de humanidades, enfim, né? Sociologia, filosofia do esporte, um monte de coisa. Ah, e aí, óbvio, para mim aquilo não era suficiente. Então eu falei, bom, o melhor caminho agora acho que é fazer lato sensu, a famosa especialização. O que me ajudou muito. Já nessa época na área, eu fui fazer lato sensu em treinamento físico esportivo. O primeiro, de fato, lato sensu que eu fiz foi para ser técnico de basquetebol. Era o chamado curso técnico. Só que depois, como eu disse, eu descobri que eu não era bom nisso, né? E aí eu fiz outros dois cursos de lato sensu mais voltados para entender treinamento físico esportivo e não exclusivamente uma modalidade que no caso era o basquetebol. Então acho que ainda é, veja bem, ainda é um bom caminho, ainda é. Até porque hoje, né? Hoje não, né? Já há uns bons anos explodiu a quantidade de lato sensus, né? Inclusive, o interessado tem que ser bem seletivo no que ele escolhe, Com certeza. porque eu sou do tempo que lato sensu tinha dois no Brasil, dois. Hoje eu acho que não sei nem se é possível ter esse levantamento. É, Não sei nem se é cada possível. hora aparece uma coisa. Isso. Agora, independente do caminho que você escolher, eu te digo, viu? Sem você estar disposto a ler pra caramba, estudar, selecionar informação, aprender a digerir ela, esquece, eu já estou te garantindo que você não vai muito longe, não, né? Quando eu digo longe, não é por causa de mestrado, doutorado, não é nada disso. É adquirir conhecimento, né? Tem que estar disposto a trabalhar, né? A estudar duro, senão você está perdendo seu tempo. Eu sempre falo isso. É mais, não torne o lato sensu, né, a especialização, uma extensão da sua graduação, né? Que você vai lá, vou lá, o que eu aprender aqui tá bom. Não gaste o seu dinheiro, não faça isso. Tem bastante, né? Nossa, eu lembro de alguns colegas de turmas que, nossa, olhava pra assim, o que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, cara. Exatamente, exatamente. O que você tá fazendo aqui? Bom, bacana. Aí, ah, esse profissional foi lá, né? Buscou essa especialização aí no treinamento desportivo, né? Buscando mais conhecimento, mais profundidade. E aí ele resolve agora trabalhar com o alto rendimento, né? Que exige também uma atenção mais minuciosa das coisas. O que o senhor acredita que sejam pilares fundamentais para quem pretende trabalhar com alto rendimento? Olha, eu volto a insistir de bate-pronto, que é conhecimento. Eu sei que quem vai estar nos ouvindo pode falar assim: não é bem verdade, não. O importante é conhecer alguém que me indique para uma posição. Porque a Também. gente também, porque a gente já ouviu falar aí de X ou Y que não sabe nada e está não sei aonde. Veja bem, a gente pode pensar em trilhar esse caminho que, na minha opinião, é desonesto, tá certo? Porque eu estou fingindo que eu faço bem alguma coisa e ganhando para isso.
Então, para mim, é desonestidade, tá legal? Eu prefiro muito mais me pautar nos exemplos que eu tenho ao meu redor, né? De quem eu conheci, que de verdade investiu em conhecimento, e quando eu digo investir em conhecimento, não é que está aí produzindo conhecimento, não. Investiu em conhecimento, ou seja, melhorou o seu nível e aprendeu a consumir informação, tá? E que se tornou, de fato, um excelente profissional. Então, de bate-pronto, eu diria, olha, vá procurar quem pode, ou uma instituição que pode te ajudar a melhorar o seu nível de conhecimento. A partir disso, as coisas vão acontecer, né? E como eu falei, eu tenho aqui uma lista muito grande de exemplos e eu vou te dar não nomes, mas um exemplo muito simples. No ano passado, no segundo semestre do ano passado, a escola que organizou um evento, né, eu fui um dos organizadores do evento, que tinha um nome até meio esdrúxulo, né? Chamava Conversas com quem fez e com quem faz esporte. Por que desse tema? Porque a escola que tinha, né, o curso de bacharelado em esporte, então nós convidamos egressos do curso de bacharelado em esporte para vir aqui e conversar com os alunos. Na verdade, não era com os alunos. O evento era a cada 15 dias aberto. Então podia vir gente de qualquer lugar, com qualquer formação. Não interessa, tá? Só para formados na área. Não. Já vinha um jornalista, um médico, um engenheiro, não tem problema. E eles me perguntavam, né, os convidados me perguntavam, o que eu devo falar? Olha, meu nego, não tem orientação. Você foi convidado a vir aqui porque você ocupa um lugar de destaque no mercado. E a gente teve o cuidado de convidar desde administração, gestão de empresas, de federações, de confederações, preparadores físicos, técnicos, enfim, áreas distintas do esporte, né? Gestores de clube, enfim. Olha, você fica à vontade. Você pode, inclusive, vir aqui e falar assim: não venham estudar na USP, aqui o curso é ruim, estragou a minha vida. Você pode falar o que você bem entender. O propósito, você explicar o que você faz hoje profissionalmente, como você chegou lá. Isso que você me perguntou agora. Como você chegou lá? Era a orientação dada aos convidados, só, mais nada. E por incrível que pareça, em todos os eventos, cada vez tinha 2 a 3 convidados por dia. Em todos eles, se a gente procurar um ponto em comum entre todos eles, independente da área, o ponto comum era: eu cheguei aonde eu cheguei e eu tenho uma carreira de sucesso e hoje eu ocupo essa posição por conhecimento. Claramente, durante a minha carreira, eu fui me diferenciando dos outros porque eu tinha um conhecimento diferente, né? E cada um escolheu a sua trilha, né? Então, o sujeito fez lato sensu, o sujeito fez curso de curta duração não sei aonde, fez vários cursos sobre, no caso, os nossos colegas aí da gestão, fizeram alguns pequenos cursos de administração, de gestão esportiva, enfim, todos eles, né, o ponto em comum era: eu tenho mais conhecimento que os meus pares, então eu estou onde eu estou. Desde do cara que trabalhava na grande empresa de material esportivo até o sujeito que estava num grande clube, passou por seleção brasileira e assim por diante. Conhecimento era um ponto comum. Então, eu vou continuar achando que esse é um fator decisivo, sempre. Muito bom. Professor, você tinha mencionado atrás que tinham determinados assuntos que você, em determinado período, acreditava que aquilo era irrelevante. E aí, 2, 3 anos depois, se tornou muito relevante. Partindo nesta linha de raciocínio, dentro dos processos de treinamento, o que com o tempo, o professor Valmor, dentro dos processos de treinamento, o que o professor Valmor deixou de fazer?
Ou deixou de Eu acho. realizar pra esses Não, lados? não, eu entendi. Eu acho que eu deixei de fazer, na verdade, um monte de coisa, né? Até porque eu aprendi isso no início da minha carreira, né? Quando eu queria estudar, né? Por pura ingenuidade e desconhecimento, né? Eu não conseguia nem elaborar direito um projeto, eu não conseguia, na verdade, organizar a minha forma de pensar, né? Então eu queria abraçar o mundo. E essa foi a primeira coisa que eu ouvi do meu, que, no caso era o meu futuro orientador, né, que foi o professor Valdir Barbante, né? Ele olhava as coisas que eu tentava escrever ou as nossas conversas, ele falava: "Não, Valmor, você está querendo fazer muita coisa. Não é possível, isso não é factível, né?" Então, eu aprendi que eu tinha que ser um pouquinho mais específico e centrar o meu pensamento em algumas coisas, né? Isso tem uma grande vantagem? Tem. Você fica especialista em. Pode ter alguma desvantagem? Pode. Dentro da academia, não. Tá bom? Fora dela, pode. Porque você nunca sabe onde a tua profissão vai te levar, né? Por isso que eu sempre falo, é importante ser especialista em, mas ter uma grande visão da área. Sempre é fundamental isso, né? Até na academia isso é fundamental. Agora, voltando aqui para a área da pesquisa científica, ou da pesquisa mais na área profissional, tá? Eu acho que eu deixei de fazer um monte de coisa, mas isso nunca me atormentou, entendeu? Até porque tempo é restrito, né? Objetivos devem ser restritos, e eu aprendi isso desde cedo, né? Que eu tenho que estar pensando numa determinada coisa ou num determinado conjunto de coisas. Primeiro, que eu posso de verdade ajudar as pessoas, né? Que eu posso ter condição de orientá-las, de fazer mentoria, de escolher melhores caminhos para a produção e interpretação do conhecimento. Então, eu acho que eu deixei, sim, de fazer um monte de coisa, prefiro até não listá-las, porque acho que eu nem saberia, né? Mas, por outro lado, eu não me arrependo nem um pouco das escolhas que eu fiz na minha carreira, porque era o que eu julgava correto na época e é o que eu julgava que eu posso fazer relativamente bem. Dando um exemplo bem do dia a dia da prática, eu falei que se você me convidar para jogar, eu faço qualquer coisa, né? Eu gosto de fazer atividade motora, né? Atividade física, mas tem algumas coisas, se for para a gente competir malemar, nem que seja no torneio da vila, não sei o que, eu não vou aceitar, porque eu nunca gostei de fazer o que eu acredito que eu não faço bem. Então, a partir do momento que eu acredito que eu não faço bem, eu prefiro não fazê-lo. Então, se por vezes até, curiosamente, ontem eu fui procurado por um indivíduo que quer fazer pós-graduação, estrito sensu, mestrado aqui na escola. E conversamos por uma hora e num determinado momento ele me fala assim: "Não, eu queria investigar assim, 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 assim." Eu falei: "Você acha que é isso que você quer fazer?" Ele falou: "Não, é isso que eu quero fazer, porque é isso que eu gosto muito." Eu falei: "Puxa, então a gente conversou bastante, mas você conversou com o cara errado." Aí ele ficou com aquela cara meio de surpresa, né? "Como assim?" "Não, isso que você quer fazer é biomecânica. Eu sou o cara do treinamento. Você bateu na porta errada. Não se sinta ofendido. Até eu te levo e te apresento para o cara da biomecânica. Mas você conversou com o cara errado." Então, nessa trilha, eu acho que eu deixei sim de fazer muita coisa, porque, primeiro, que eu não me julgava competente e, portanto, nunca despertou muito meu interesse, entendeu? Ah, Entendendo também que durante o curso da minha carreira as coisas foram um pouco evoluindo, mas mudando, mas sempre dentro da grande temática, né? Então, algo que era um bom problema de pesquisa meio que foi resolvido e nós fomos evoluindo, investigando outras coisas, mas sempre grande dentro da grande temática que era não é treinamento físico esportivo, e em particular treinamento de força e potência para melhoria de desempenho físico esportivo. Muito bom. E dentro desses processos, o que o professor Valmor nunca deixou de fazer? O que eu nunca deixei de fazer, cara, primeiro que eu acho que eu nunca deixei de ser justo e honesto. Eu acho que esse é o primeiro ponto para mim relevante. Legal. O resto tudo é acessório, tá bom?
O resto é acessório. Eu acho que o que eu nunca deixei de fazer foi sempre receber, sempre estar de portas abertas para absolutamente qualquer um que queira aprender mais, né? Esses dias entraram em contato comigo falando assim, sabe aquele teu livro de basquete do ano tal, não sei o que das coisas, não sei. Você tem os livros ainda? Porque eu estou precisando de 4 livros aqui para passar para os meus alunos que querem estudar. Eu falei, puxa, eu não tenho mais o livro, né? Tudo que eu tinha, a pilha que eu tinha, eu já doei para Deus e todo mundo, né? Mas eu vou dar um jeito. Aí eu tentei dar um jeito de obter os livros, porque eu sempre penso assim, né? Quem quer e quem está disposto a estudar deve ser estimulado, deve ser considerado, deve ser respeitado. Então, muito mais do que estar preocupado, o que você deixou ou não deixou de fazer dentro de um grande tema de pesquisa, eu estou muito mais preocupado com o que eu deixei, o que eu posso ainda fazer para ajudar as pessoas que queiram estudar e evoluir pessoalmente ou profissionalmente. Para mim, isso é irrelevante, a decisão é sua, entendeu? Até eu tenho alguns colegas que falam, pô, amor, você responde todos os e-mails, você recebe todo mundo que quer estudar, e no universo de 10, 15 que nos procuram, muitas vezes um volta, tem vezes que nenhum volta, porque eles acham que eles querem estudar, né? Eles imaginam, e depois que eles veem que o buraco é mais Mais embaixo, eles embaixo. desistem. Eu falo, não tem problema que o indivíduo desista, né? Ele tem o direito a ser estimulado e eventualmente optar por não, isso não é para mim, isto não é demérito, não faz pior profissional, nada disso. Então, acho que eu prefiro, como eu disse, não abordar um tema específico de pesquisa, e muito mais na grande figura, o que é que eu fiz ou deixei de fazer com a minha carreira. Legal. Bom, professor, você é um profissional que roda bastante nessa questão, tá em vários lugares, né? Congressos, pesquisas, exterior, enfim. Dentro do que o senhor está enxergando nessa no mundo, né? No mundo acadêmico, no mundo da ciência do esporte, o que o senhor acredita que é uma tendência ou já é uma realidade, mas as pessoas elas estão negligenciando ou elas não podem negligenciar? O que o senhor acredita? Olha, eu não sei direito se é bem uma realidade, porque volto a destacar, né? Eu sou péssimo usuário de grandes tecnologias, redes sociais, tá? Mas o que eu acho que é uma tendência que a gente tem que tomar um certo, para não dizer bastante cuidado, né? Não é novidade nenhuma, né? O avanço tecnológico nas diferentes áreas, tá certo? Ah, e na nossa, óbvio, a gente não ia ficar de fora. Bom, recentemente, aí semanas atrás, bem recente, o mundo ficou em polvorosa, né, por causa do chat GPT, não é isso? Por que eu estou mencionando isso? Inteligência artificial e assim por diante, eu acho que esta é uma tendência que o profissional hoje, se ele podia ser bem exclusivamente técnico, isso não vai ser mais suficiente, né? Não, já faz muito tempo que as pessoas falam de aprender as chamadas soft skills, né? As habilidades mais tranquilas, assim, lidar com pessoas, rápida solução de problemas, saber trabalhar em equipe, né? Enfim, vamos chamar isso de conhecimentos ou habilidades mais do nível das humanidades. Vamos chamar isso por falta de melhor nome, tá bom? Eu acho que isso vai ficar cada vez mais importante, porque com o uso e o avanço da tecnologia, isso já é possível, né, Vitor? O sujeito fala assim, ele entra em alguma ferramenta e ele fala, eu preciso de um treino para ficar mais forte. E algum vomita lá o treino. Tais grupos musculares, X séries de tantas repetições,
e depois que aquilo se esgotar, ele entra numa outra plataforma e pede um outro treino, uma outra novidade, como se quase que o profissional de carne e osso fosse substituível. Então, a tendência agora é que nós, na universidade, ah, a gente tem a condição de oferecer uma formação extra, que já é, mas que seja ainda mais diferenciada, e o profissional aprenda a buscar isso também. Porque se ele imaginar que ele vai ser um simples indivíduo que prescreve treinamento, isso aí não vai demorar muito não para o cara ser substituído. E se bobear por algo semelhante ou até melhor. Ou até melhor, se o profissional é ruim, né? Se ele não tem conhecimento o suficiente. Então, essa é uma tendência, isso me preocupa bastante, porque honestamente, quanto mais tempo eu tenho de carreira, né? Então eu não devia estar tão preocupado assim. Por outro lado, para os profissionais que eu quero e que eu estou formando aqui na escola, ixi, esses caras têm quanto tempo de carreira? O garoto ou a garota que estão aqui na escola agora, ao redor aí dos seus 20 anos de idade, vão se formar, quanto tempo eles têm de carreira? Quer dizer, que desafio tecnológico eles vão enfrentar aí pela frente. Já vislumbrando isso, né? Faz aí 3, 4 meses, a escola abriu um concurso para professor e contratou um profissional da nossa área, ou seja, formado em educação física, mas que tem como doutorado esse tipo de formação, né? Desenvolvimento e absorção de tecnologias, conhecimento de tecnologia, para que ele, com a formação específica que ele tem, possa conversar sobre isso com os nossos alunos, né? Para que eles entendam melhor, porque eu vou conversar sobre isso, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, eu já falei aqui, eu não entendo isso, né? Eu não tenho como, eu estou sensível para o problema, mas eu não sou capaz de capacitar alguém para de verdade enfrentar o problema. Sou capaz. Então, isso é uma tendência, e olha, do jeito que as coisas evoluem, eu não sei direito prever, aliás, né? Se eu tivesse capacidade de prever o futuro, eu não era pobre, né? Certo? Ah, eu não tenho essa capacidade de previsão, mas eu desconfio que vai acontecer muito rápido, muito rápido. E se os profissionais já não estiverem se capacitando, a vida deles vai ser meio complicada. Acho que a gente está vivendo uma geração muito mais humanista, né? Então, se nós realmente não tivermos uma visão mais holística do que envolve o treinamento, do que envolve o esporte, do que envolve a performance humana e ficar pensando só na parte técnica, realmente o futuro Complica, complica, complica demais. complica. Professor, o que que Hoje o indivíduo, só desculpa te Não, cortar, pode hoje o falar? indivíduo entra nas diferentes fontes de busca aí, se bobear, ele tem lá detalhadamente, por exemplo, um vídeo, até com explicações biomecanicamente corretas, tudo certinho, do que ele deve observar na execução de uma determinada tarefa motora. Aí o sujeito que é engenheiro olha aquilo e fala, acho que eu entendi. Né? Meio acho que entendi. Óbvio que ele não tem a formação específica que nós na área temos, mas ele não vai fazer muito feio. E Aham. se ele se dedicar a estudar aquilo, ele vai fazer cada vez menos Melhor. feio. Então, você tem razão. Tem que ter essa formação diferenciada, né, da tal soft skills aí, porque é provavelmente isso que vai fazer o profissional do futuro. Ótimo. O que que o senhor gostaria de saber lá atrás, lá na sua graduação? O senhor sabe agora, o senhor acredita que faria uma diferença aí na sua vida, na sua carreira? Eu queria Eu me orgulho de ser um caipira, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro. Eu tenho total orgulho da onde eu nasci, da formação pessoal que eu recebi dos meus pais, dos meus familiares, dos meus irmãos. Eu me orgulho mesmo de ser um caipira. Mas a minha caipirice, por um bom tempo, me impediu, eu acho, de ter um melhor entendimento do mundo. O que eu quero dizer sobre isso? É um privilégio estudar, estar no ensino superior,
certo? É um privilégio. A parcela da população brasileira que tem acesso ao ensino superior é muito pequena. É um privilégio ainda maior ter a oportunidade de estudar nas grandes instituições de ensino superior do Brasil. Várias, né? As federais, as estaduais, as grandes particulares. Por que eu estou falando tudo isso? Eu era um caipira, então quando eu entrei aqui no ensino superior, na USP, para mim existia a escola. Era isso que existia aqui. Apesar de existir muito mais. Então eu não soube, isso se eu tivesse como voltar, né, na máquina do tempo, né, eu não soube explorar o que o ensino superior de uma grande instituição me ofereceu e que oferece melhor ainda hoje. Atividades culturais em geral, né, a possibilidade da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, de conversar com outras áreas, de aprender coisas de outras áreas, né, o que lá na frente vai te afetar, né, como futuro profissional, no meu caso, como pesquisador, de ter um pouquinho mais de dificuldade de reconhecer isso e de interagir melhor com diferentes áreas, não porque você não quer, mas porque você não está tão sensível a, porque você não se formou assim. Né? Essa é uma discussão constante dentro da nossa área, né? A falta de interdisciplinaridade, porque era da maneira como a maioria de nós se formou, né? E eu me ponho entre essas pessoas, tá legal? Então, se eu pudesse mudar as coisas, eu teria mudado isso. De longe, não me arrependo do caminho que eu trilhei. Eu só acho que eu poderia ter feito isso ainda melhor se eu não fosse tão caipira. Tá certo? Se eu tivesse o melhor entendimento das coisas. Não estou pondo culpa em ninguém, não, tá certo? A culpa foi minha mesmo, de ser esse cara tão caipirão, tão fechado que eu era, de não reconhecer as coisas que estavam ao meu redor. Bacana. O que o professor está lendo hoje? O que você está lendo hoje? Rapaz, você sabe que eu sou um. Isso eu me penitencio. Uma vez eu conversei com um colega meu e ele é um colega que eu digo da área mesmo, educação física e esporte. E ele chega a ser irritante do jeito que ele consome livros, né? E um dia ele falou assim: estes livros, eles são a minha televisão. Ele falou. Você já vai entender onde que eu estou querendo chegar, né? E uma vez eu estava assistindo uma comédia e era assim, um indivíduo bem formado, meio que intelectual, que se encontrou anos depois com um colega dele de ensino fundamental que trilhou outro caminho. Sujeito meio bruto, assim, meio caipira. E aí ele falou para ele, numa conversa de boteco, ele falou, pô, mas você não leu isso? Você não leu aquilo? Ele falou, não, o que é isso? Ele falou, isso aqui é o livro. É a televisão de gente inteligente. Eu até achei pejorativa, mas era uma comédia, né? Então, você me perguntou, o que você tem lido hoje? Eu me penitencio. Eu estou o tempo todo lendo, mas eu sou um cara muito específico, unidirecional, né? Eu leio coisas da área. Tá? Quando eu estou treinando, quando o dia de treino é pedalar, eu vou no laboratório e pedalo no cicloergômetro, eu levo um livro qualquer da área e continuo lendo. Na semana passada, um aluno falou para mim: "Tá estudando, hein, professor?" Eu falei: "Nunca, nunca é tempo, né? Sempre é tempo para estar estudando." Então, eu me penitencio que eu não tenho uma leitura mais ampla, assim, de falar assim, não, agora eu estou lendo sobre. Tá bom, eventualmente eu estou lendo a biografia de alguma coisa assim, mas sempre com leituras muito específicas da área. Eu tenho aquela história de plano de aposentadoria, sabe? Quando eu me aposentar, aí eu vou poder ler as coisas mais esdrúxulas possíveis e achar que eu não estou perdendo o meu tempo. Eu sei que nunca é perder tempo, né? Você lê bons livros, bons que sejam romances, ou seja lá o que for, ficção ou não ficção,
Eu sei que eu deveria fazer isso, mas eu acabo não fazendo muito, não. Eu acabo sempre lendo assim, história do Brasil, e não sei o quê, quando é algo não específico da área, sempre é algo não ficção muito direcionado, assim. Enfim. Bom, dentro dessas poucas leituras que você fez fora da área, e eu particularmente amo biografias, né? Você falou que lê biografias, eu particularmente gosto muito de biografias, e especificamente agora estou lendo do dono da Starbucks. Muito interessante a história dele, assim. Se você pudesse indicar um livro para nós, que livro seria esse e por quê? Se eu pudesse indicar um livro, olha, eu comecei há um tempo atrás, até porque eu ganhei, né? Apesar de que eu achei uma leitura um pouco exaustiva, um pouco, não vou chamar de complexa, porque daí eu posso estar desrespeitando quem vai ler e vai falar, nossa, sério, não, ó, o livro xarope facinho. Ah, biografia, é um livro grande, biografia do Einstein. Tem algumas colocações, tá bom, tem umas partes um pouco mais chatas, mas de vez em quando tem algumas colocações interessantes lá. E eu sempre destaco isso com os meus alunos e nas minhas palestras, né? Em que num determinado momento está escrito lá que ele fala que criatividade é fundamental, né? É a base para você ter boa ciência. Eu sempre falo, cuidado, né? Isso tem um certo limite, porque eu também posso ter criatividade num nível meio estúpido, certo? Então eu quero descobrir se vestir a cueca amarela de verdade no dia do jogo dá certo mesmo. É isso? Tem um monte de cara, o cara veste cueca amarela, a gravata amarela, a camiseta não sei o quê. Não, agora nós estamos indo longe demais na curiosidade. Tá bom? Então, que a gente saiba interpretar também a palavra do indivíduo. Porque senão fica meio. Eu sempre destaco isso para os meus alunos aqui, quando eles estão procurando, né, um tema para fazer trabalho de conclusão de curso. Eu falo, ei, curiosidade é bom, move a ciência, mas toma cuidado, tem um limite. Então, isso, isso saiu da leitura da biografia do Einstein, assim, que eu achei interessante. Essa é uma das perguntas mais. Uma das perguntas mais curiosas que eu gosto de fazer aqui no podcast, tá? E aí a criatividade a necessidade de explorar da sua parte vai ser significativo nesse momento. Se você pudesse, professor, fazer um jantar com três Hum, pessoas, hum. sejam elas vivas ou mortas, qualquer área, qualquer segmento, qualquer pessoa, quais seriam essas três pessoas e por que cada uma delas? Olha, eu nunca pensei nisso na vida. Também nunca pensei, eu nunca. Não é que eu nunca tive ídolos, tá bom? Porque isso seria falso falar. Sabe? Primeiro que eu acho que três seria muito, ou por assim dizer, entendendo que você coloca três, que é para a gente pensar em indivíduos realmente significantes. Mas como eu nunca fui um sujeito de refletir muito sobre essas coisas, literalmente, eu acho que eu convidaria pessoas que fizeram diferença na minha vida. Veja bem, eu não estou desprezando um monte de cara que tem por aí que mudaram o mundo, né? Eles mudaram o mundo. Alguns deles mudaram a nossa área, mas eu não ficaria preocupado com isso, não. Tá certo? Eu acho que eles já têm todo o merecimento que eles podem ter por aí, né? Eu me recordo com saudosismo mesmo de um técnico que eu tive de basquetebol, né? Ele acabou falecendo muito cedo, né? Ficou doente, tá? Acabou falecendo relativamente cedo. Mas era um sujeito que tinha uma preocupação do jeito dele, tá certo? Daquele jeito meio rústico do interior, meio bruto assim, mas que tinha essas preocupações que eu compartilho hoje com as pessoas, ah, que sempre teve muita preocupação comigo, por assim dizer, sempre muito atento para os rumos que eu estava escolhendo na minha vida, não dando conselho,
de forma nenhuma, nem tentando interferir, mas sempre atento a isso, né? Se existia alguém fora da minha família, óbvio, que estava interessado para as coisas que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, por esforço que eu estava tendo, os tropeços que eu estava tomando nas escolhas pessoais da minha carreira, era ele. Então, o que já faleceu há muitos anos. Esse cara, eu gostaria de tê-lo só para falar para ele, olha, essas foram as escolhas que eu fiz e eu tô aqui, né? Bem ou mal, eu tô aqui nesse caminho. Então, óbvio que teria que estar presente. Fora isso, ah, meu pai, né, que eu sempre eu escrevi isso na minha tese de doutorado, em agradecimentos, né? Todo trabalho acadêmico tem um agradecimento. Ah, Ali. agradeço meu orientador, tá? Agradeço a bolsa de estudo, tá? Aquela coisa, né? Bem pro forma. E para os meus pais eu fiz um agradecimento bem legítimo, bem real, porque é o que eu sinto até hoje, né? Que eu coloquei lá que através do silêncio eterno deles, eles sempre demonstraram completo suporte para as minhas escolhas de vida. O que eu quis dizer silêncio eterno não é menosprezo, não. É que eles sempre adotaram a política que eu tenho, inclusive, com os meus alunos, de não interferência. Você é livre para tomar suas decisões. Que eu só vou interferir se você começar a tomar uma decisão maluca, né? Então, pô, espera lá, você está decidindo ser bandido. Acho melhor não. Aí eu acho que meu pai ia Acho que não é interferir, legal, né? entendeu? É, acho que aí ele ia falar, né, ser bandido não, certo? Mas nunca interferiu. Então, os meus pais definitivamente estariam na mesa e aí eu completo as três pessoas. Se eu pudesse ter um chorinho aí, eu teria como convidado especial, ah, pensando agora na área mais acadêmica, né? O meu primeiro orientador, né? Na área acadêmica, mentor, literalmente, professor Valdir Barbante, que de fato fez grande diferença na carreira que eu optei, e nos rumos que a minha carreira acabou tendo. Eu não sou um cara de grandes pretensões, eu não ia não ia chamar o Dalai Lama, nem o Bill Gates, não ia, né? Eu continuo caipira nesse Caipira. aspecto. Professor, para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo, que mensagem que o senhor gostaria de deixar aí para os novos entrantes, para os profissionais da área nesse nosso episódio? Olha, primeira coisa, eu sei que é estranho falar faça boas escolhas, porque o que pode ser uma boa escolha para você, após que se eu perguntar para o bandido, é capaz de ele falar que foi uma boa escolha, sabe? É isso. Mas uma vez eu ouvi de um cara das antigas, né, que você faça o que te parece sempre o mais certo e o mais correto, independente do que as pessoas ao seu redor pensam, né? Ou seja, que você seja verdadeiro, que você assuma suas responsabilidades e tente tomar decisões boas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu de novo vou aqui reiterar, né? Independente do rumo profissional que você vai dar para sua carreira, que na nossa área, acho que se existe uma área que tem multiplicidade de opções é a educação física e esporte. Muito, muito. É impressionante. É, É impressionante. Independente da sub-área que você escolha, você esteja sempre preocupado em deter conhecimento. Você acha que é fundamental. Primeiro que eu julgo como honesto, né? Você é profissional formado em algo, então você tem que oferecer um serviço diferenciado do que o senso comum apresenta. Porque senão é senso comum, não é isso? Não é mais tão profissional assim. E para tanto, você tem que ser honesto com as pessoas, com você mesmo, né? E oferecer conhecimento. E quando eu digo conhecimento, não é ser pesquisador, não é nada disso, tá certo? É o que a tua formação te permitiu, que você recebeu uma formação, né? Que você continue se atualizando para ser sempre o melhor possível.
o melhor possível. Não é o melhor dos melhores, mas o melhor possível. Acho que isso é fundamental. E sempre, né? Sempre com senso de honestidade e justiça. Porque se isso também não tiver, esquece, nada mais existe. Eu tenho plena convicção, e isso eu tenho que dizer que eu aprendi muito bem com os meus pais. Sempre honestidade e justiça. Sensacional. Professor, obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço o convite. Foi uma conversa bastante agradável aqui. Foi um prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Virtualmente. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é precioso, é escasso, e por ter dedicado esse tempinho aqui para bater esse papo com a gente mesmo. Viu? Muito obrigado mesmo. Obrigadão. É isso aí, senhores. Mais um episódio do nosso H9 Podcast com o professor Valmor Trícoli. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.